Fala pessoal, fala Campinas, tudo bem? Eu sou Raul Pardinho e esse é o Conexão Campinas, trazendo os destaques de mais uma semana. Então, se você quer saber quais foram as principais notícias da cidade e também do Brasil na política, vem comigo. A gente começa falando sobre o lançamento do programa Verde e Amarelo, que é um programa do governo que incentiva a contratação de jovens entre 18 e 29 anos e que recebam até um salário mínimo e meio. A ideia do governo federal é incentivar a contratação de novos funcionários e, com isso, reduzir as altas taxas de desemprego no país. Acontece que o programa é um pouco polêmico. A questão principal está em torno do fato de que o empregador vai ter menos encargos na contratação desses jovens e, com isso, o governo acredita que os estimula a contratar. Por outro lado, quem vai pagar essa conta, na verdade, são os desempregados que hoje recebem o seguro-desemprego. Eles vão ter aí uma dedução de 7,5% no valor, que vai servir justamente para financiar esse projeto. É claro que isso tem dado muito o que falar. É importante a gente ressaltar que essa política sozinha não garante a redução do desemprego e serve muito mais para inglês ver. Isso porque a alta no desemprego e a baixa de contratações não acontece simplesmente por uma incidência dos encargos, e sim por um momento da economia como um todo. Ou seja, há uma baixa demanda do mercado e, consequentemente, as empresas não têm a necessidade de contratar novos funcionários. Elas também estão passando por aquele momento de contingenciamento. Por isso, a não contratação de novos funcionários. Bom, seguindo para o nosso próximo tema, essa semana a gente também teve aí um momento de tensão, quando a embaixada da Venezuela aqui no Brasil foi invadida por apoiadores do autoproclamado presidente Juan Guaidó. Eles tomaram a embaixada, segundo eles, com o apoio de funcionários, mas o que depois foi contradito, né? Os funcionários da embaixada disseram que, na verdade, eles se apossaram ali do prédio. Após a ampla divulgação do acontecimento, o Eduardo Bolsonaro, 03, foi às redes sociais para dar o seu apoio aos invasores da embaixada. Isso gerou ali uma grande repercussão e até uma certa preocupação no governo, porque podia gerar ali um incidente diplomático sério. O presidente Jair Bolsonaro logo tratou de se pronunciar e dizer que o governo federal não compactuava com aquilo que tinha acontecido. No final do dia, os invasores deixaram a embaixada ali depois de um momento de grande tensão. Se o Bolsonaro foi conciliador em relação à Venezuela, ele não tem sido nada conciliador em relação ao seu partido, o PSL. Nessa semana, ele anunciou aos apoiadores que vai deixar o partido para criar um novo, o Aliança pelo Brasil. O grande entrave a tudo isso é que o presidente precisa correr para conseguir participar com o seu novo partido das eleições do ano que vem, as eleições municipais. Ele tem até março para conseguir criar o partido e fazer com que os deputados do PSL migrem para o Aliança pelo Brasil e, com isso, levar ali com ele o fundo eleitoral. Caso isso não aconteça a tempo, o Aliança pelo Brasil pode não disputar as eleições municipais, que são muito importantes para consolidar o partido para as eleições presidenciais de 2022. Vale a pena a gente ficar de olho e relembrar que, pelo histórico de criação partidária aqui no Brasil, dificilmente o presidente vai ter sucesso nessa empreitada com uma margem de tempo tão apertada. Já em Campinas, a gente teve outros 3 temas que movimentaram a semana. O primeiro deles é um projeto de lei que propõe o cancelamento do reajuste do IPTU para imóveis residenciais no próximo ano.
esse reajuste era de até 10%, dependendo da região. Mas vale lembrar que isso acaba sendo uma medida paliativa, porque nem todos os imóveis residenciais serão impactados e porque nos últimos 2 anos já houve um reajuste de 40% no IPTU. 10% em 2019 e até 30% em 2018. Ou seja, na verdade, o que o Executivo Municipal está fazendo é simplesmente cancelar a última parcela, entre aspas, desse reajuste, que chegaria a até 50%. Um segundo ponto em pauta essa semana aqui na cidade foi a aprovação do empréstimo de 300 milhões de reais. O projeto de lei foi à votação na Câmara e aprovado pelos vereadores. A oposição contestou esse empréstimo porque não estava claro como que a verba seria utilizada e acreditava-se que parte dela poderia ser destinada às obras do BRT, que na verdade já teve aí o seu orçamento definido lá atrás. Então não fazia sentido contrair uma nova dívida para o município visando um projeto que já está em andamento, ou seja, não alocar essa verba em novos projetos para a cidade. Além disso, o vereador Carmo Luiz deixou claro durante uma de suas falas na Câmara de que a Prefeitura já tinha 200 milhões de reais aprovado para empréstimo antes mesmo de ir à votação na Câmara, o que gerou aí a indignação da oposição, mostrando que o Executivo já estava dando andamento à questão, mesmo sem a aprovação do Legislativo. Para finalizar, foi apresentado essa semana o Plano de Mobilidade Urbano de Campinas, que prevê aí uma série de projetos ao longo dos próximos 25 anos para melhorar todo o sistema viário da cidade. A prioridade desse projeto são os transportes alternativos e coletivos, em detrimento do transporte individual motorizado, ou seja, os carros. É previsto a necessidade de mais de 3 bilhões de reais em investimentos para o plano de mobilidade urbana ao longo dos próximos 10 anos, o que gera algumas preocupações. Vale lembrar que recentemente a cidade de Campinas teve a sua licitação do transporte coletivo suspensa pela Justiça por falta de transparência. Além disso, Campinas tem o transporte coletivo mais caro do Brasil. Ou seja, o que de fato esse plano vai trazer de novo para melhorar a vida das pessoas, da população como um todo? A aquisição de 3 bilhões de reais em investimento pode agravar as dívidas do município. Então é preciso ter muita clareza em relação a esse projeto antes que ele de fato siga em frente. Vale lembrar também que não é uma obrigação da próxima administração dar continuidade a ele. E a gente está entrando já no último ano de mandato do prefeito Jonas Donizete. Ou seja, era muito mais interessante aguardar para se discutir a viabilidade dos projetos do Plano de Mobilidade Urbana com a administração que vai assumir a partir de 2021. Bom, pessoal, esses foram os destaques da semana. Para saber um pouco mais sobre cada uma dessas manchetes, é só dar uma olhada nos links que a gente vai deixar aqui na descrição dos comentários. Curta e compartilhe e não se esquece de seguir o Conexão Campinas nas redes sociais. Se inscreva no canal no YouTube e acompanhe a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter. Eu sou Raul Pardinho e agradeço a sua companhia. A gente se vê na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.